Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você esteja aí disponibilizando para me assistir. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade de expressão. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se adaptando, ressignificando a questão do isolamento social de vocês. E vamos continuar porque os estudos não podem parar, não é mesmo? Hoje nós falaremos sobre liberdade de expressão. Esse é o tema que nós vamos utilizar para a aula de hoje, tá? Liberdade de expressão, levando em consideração a minha parte dentre as aulas de vocês, sobre o repertório cultural de vocês, sobre as metodologias de humanidades para compor o tema de vocês. Vamos levar em consideração a argumentação. Quais são os argumentos necessários para serem levantados quando o assunto está acerca da liberdade de expressão? Combinado? Bem, em um primeiro momento, nós temos que levar em consideração 3 ideias bastante necessárias para a composição do meu texto dissertativo argumentativo, ou de qualquer texto de cunho argumentativo. Então eu preciso fazer um fluxo de ideias, levantar um fluxo de ideias, depois eu preciso contextualizá-las e a partir disso, a partir dessa metodologia, inserir dentro de uma estruturação necessária para a tipologia textual que eu estou escrevendo. Então, vamos minuciosamente, dentro do quesito argumentativo, dentro da parte de argumentação, ver como é que nós poderíamos abordar essa questão da liberdade de expressão. Então aqui, o que seria, né, minha lousa digital é o fluxo de ideias. Então assim, para nós pensarmos num fluxo de ideias, nós precisamos entender que, neste primeiro item, olha, ler com atenção. Ler com atenção a quê? O tema proposto. Tá? Então, quais são as ideias que eu vou buscar? Quais são as ideias que eu vou levantar acerca do tema liberdade de expressão? Então, quais são os mecanismos, quais são os argumentos que eu vou buscar para a questão da liberdade? Será que tem necessidade de utilizar uma definição? Eu preciso fazer uso de uma definição, definir para as pessoas o que é liberdade, o que é expressão. Caso você opte por essa metodologia, caso você opte por essa tipologia, caso você opte por este mecanismo, ele é muito bem-vindo, você vai fazê-lo da maneira mais clara. Você vai definir, né, de acordo com alguma coisa, de acordo com o dicionário, de acordo com a lei, de acordo com o artigo 5º da Constituição, o que seria essa liberdade de expressão? É muito utilizado, às vezes, para clarear o tema. Quando eu faço, quando eu opto, quando eu desejo, primeiro, dar o significado, deixar claro o significado do meu tema. Então, para isso é ler com atenção e a partir dessa atenção que você lê o seu texto, o seu tema, você vai definir o que é que ele quer dizer, tá? E aí, após ler com atenção esse tema, você vai também, no fluxo de ideias, pegar o que é da liberdade de expressão que seria melhor que eu falasse. Olha a palavra que eu utilizei, que seria melhor que eu utilizasse. O texto de apoio é essencial para isso. Ele vai me clarear, ele vai me dar um norte da maneira pela qual eu vou fazer uso desse caminho da liberdade de expressão. Que ponto será que eu vou partir dessa liberdade de expressão? Será que o meu texto de apoio está falando de questões da ditadura? Então, será que é por esse âmbito que ele quer que eu fale?
Será que é pelo âmbito da polarização política que ele quer que eu fale? Será que ele quer que eu fale em relação ao discurso de ódio? Como será que o meu texto deve ser escrito? Então, os textos de apoio, eles servem para apoiar e clarear também os caminhos pelos quais vocês percorrerão, certo? Depois, buscar por palavras-chave. Nós estamos falando de liberdade de expressão, mas se eu pegar, por exemplo, outros temas, a persistência da violência contra a mulher, eu preciso buscar pelas palavras-chave. E o correto é isso, palavras-chave, e não palavras-chaves. Palavras-chave. Então eu preciso buscar por essas palavras. Caminhos para a legalização do aborto. A democratização do cinema no Brasil. Eu preciso trabalhar essas palavras-chave. Então, se eu falo caminhos para a legalização do aborto, então eu preciso dar caminhos, tá? Eu preciso dar uma ênfase para essa minha palavra-chave do tema. Então prestem bastante atenção, porque o tema de vocês sempre terá essa ou essas palavras-chave. Combinado? Então, o fluxo de ideias é interessante você ler com atenção os textos de apoio e buscar por palavras-chave. Combinado? Quiserem anotar em todas as minhas lousinhas aqui manuais, eu vou falando e vou deixando ela na mão para que vocês consigam anotar. Porém, a posteriori, eu vou tirar fotos e vou encaminhar, fazer chegar a vocês, tá? Talvez vocês não consigam enxergar, porque a letra não ajuda muito, aí eu tiro a foto e encaminho para vocês. Após o fluxo de ideias, nós temos a contextualização. Contextualização é o momento de pensar quais são os meios, quais são os mecanismos, quais são os caminhos selecionados por mim para que eu consiga eficazmente buscar elementos para que haja uma colaboração para essa temática de liberdade de expressão. São várias as possibilidades de contextualização. Nós temos aqui a possibilidade de um contexto histórico, não é? Então, o que é história? Historicamente, a sociedade oprime as pessoas. Simplesmente um exemplo, tá bom? E aí, qual foi esse momento? Se você diz historicamente, você precisa mencionar qual foi essa, onde as pessoas não tinham essa liberdade de expressão, ou a sua visão tinha uma liberdade de expressão maior daquela que nós temos hoje em dia. Então você faz uso de elementos históricos, vai buscar na história algo que possa corroborar para aquilo que você está dizendo. Depois, contextualização filosófica. Se você reparar bem lá no texto de apoio, tem até uma contextualização filosófica falando sobre essa questão do cerceamento da fala. Então, assim, você pode buscar filósofos para comporem essa questão da liberdade de expressão. A sociologia. O que a sociologia tem a dizer em relação a isso? Quais foram os sociólogos? Quais foram os movimentos sociológicos? Em qual teoria você se embasa? Lembre-se daquelas chave que eu já disse a vocês, que é o Bauman, falando da questão da liquidez da sociedade. Caso, é claro, você não tenha mais nenhuma possibilidade de argumentação. Tá? Aí você utiliza o Bauman. Entretanto, vale falar que todo mundo está utilizando o Bauman. Então, assim, a produção de vocês não podem, né? Pegando a fala da mãe. Mas você não é todo mundo. E, de fato, vocês não são todo mundo. Então, se todo mundo está utilizando o Bauman, vocês não são todo mundo. E aí vocês vão fazer uma outra pesquisa
sociológica. Entretanto, caso não ache o Bauman com a questão da modernidade líquida, eu até vou disponibilizar para vocês também este livro, ele consegue aí arrebanhar muitos temas, tá bom? Voltados para essa questão da sociedade e modernidade líquida. Depois nós temos dados estatísticos, se necessário for, se o tema permitir, nós temos dados estatísticos, certo? Como é que esses dados estatísticos podem corroborar para nós? Posso buscar também esses dados estatísticos no texto de apoio? Posso, porém, não fique preso, tá bom? Ao texto de apoio. Como o próprio nome já diz, texto de apoio serve tão somente para apoiar. É muito importante, é muito necessário que vocês saibam saltar deste texto de apoio, mostrar além, tá bom? Depois, o próximo item é a questão, a contextualização psicológica. Tem alguma coisa que eu posso buscar no âmbito psicológico? Eu sempre gosto de trazer a psicologia para os meus alunos, porque a maioria de vocês sabem que eu também trabalho com psicologia, sou psicólogo, e em muitas redações ainda nós não temos. E uma questão, uma produção diferenciada com a psicologia é muito bem-vinda também, porque não são todas as pessoas que têm esse conhecimento psicológico para falar da liberdade de expressão, tá bom? Então, caso tenha argumentos, ou caso queira buscar por citações psicológicas, Freud, Adler, Skinner, em relação a isso, maravilhoso. Pode contextualizar também o seu tema dentro disso. A questão da atualidade. Temos alguma coisa voltada na atualidade que fale em relação a essa liberdade de expressão? Talvez buscarmos aí a questão da polarização política, falarmos, né, dessa questão da política de hoje, da polarização de ideias, da polarização de situações, dessa polarização política mesmo. O que é que a atualidade tem a dizer para nós? Essa liberdade de expressão. Como é que esses povos estão? Como é que nós estamos vendo isso? Então, será que a sociedade atual está de fato respeitando os limites das outras pessoas? E depois nós temos a parte literária. Eu vou buscar um livro. Que livro será que está por dentro? Que livro será que eu posso trazer para que eu consiga contextualizar também este tema? Lembrem-se, um exemplo literário, ele sempre enriquece também o texto de vocês. Eu posso buscar aquelas argumentações, aqueles livros coringas. Que livros são esses? A mesma coisa que eu disse lá do Bauman. São livros que você consegue utilizar na maioria dos temas, que é a questão da pedra do caminho, né, do Drummond. Eu posso utilizar, qual é a pedra do caminho? A liberdade das pessoas de se expressarem, a liberdade das pessoas de se comunicarem. Eu posso buscar também, dentro dessa questão literária, o ensaio sobre a cegueira de José Saramago, né, contextualizar isso dentro da temática. Então isso é tudo muito bom. Dá sim para vocês trabalharem de uma maneira grandiosa, de uma maneira muito enriquecedora o texto de vocês, combinado? Então assim, essa é a parte da contextualização. Você precisa deste conhecimento prévio, fazer rascunhos, rabiscos de quais são os elementos, as passagens históricas, filosóficas, sociológicas, dados estatísticos, psicológicos, atualidades e literatura. O que é que você vai utilizar para poder aprofundar o seu texto, tá bom? Essa é a contextualização, e aí você vai rascunhando ao lado ou mesmo na própria folha de rascunho, para que depois, quando você for passar tudo isso a limpo, para poder entregar, você já saiba aquele argumento que você vai utilizar, como você vai construir essa sua argumentação e o que você vai utilizar para fundamentar esta sua argumentação. Combinado? Depois nós temos a parte da estruturação. Tá? A parte da estruturação seria, basicamente, assim, eu trouxe aqui como
se fosse, para vocês terem uma ideia, um desenvolvimento. Eu trouxe, existem várias possibilidades de desenvolvimento, mas este aqui eu vou me pautar na causa e consequência. Então, quais são as causas, né, da liberdade de expressão? É o desenvolvimento 1, esse D1 que eu coloquei aqui é desenvolvimento 1. Eu trabalho essas causas, mas vale ressaltar que essa causa que eu vou trabalhar no meu texto não é uma causa que eu ache. Eu preciso do segundo elemento aqui, ó, fundamentação. É aí que nós vamos pegar esta minha outra folhinha aqui. Essa aprofundação trabalhará com a contextualização. Então, você escolheu a sua contextualização, você vai agora fundamentar. É por isso que você escolhe a contextualização. Então, vejam que eu fiz questão de colocar folha por folha, slide não, acostumado com a sala de aula, desculpa. Eu fiz folha a folha para vocês entenderem os processos. Você selecionou, aí você vai fundamentar aquele seu período, fundamentar aquela sua ideia. E aí depois da fundamentação, você pode, né, uma sugestão aqui, falar da questão do respeito ou desrespeito em relação à liberdade de expressão. Será que as pessoas hoje em dia estão de fato respeitando o ir e vir das outras pessoas? Será que de fato eu estou respeitando a liberdade que uma pessoa tem de colocar a sua visão em relação a alguma coisa? Só que tomemos cuidado. Liberdade de expressão é uma coisa e intolerância, preconceito, crime é outra. Existem coisas que eu não posso justificar pela liberdade de expressão, certo? Então, assim, ó, eu não posso, por exemplo, falar, ai, coitado, então, o meu marido é pedófilo, ah, tadinho, ele é pedófilo. Não, pedofilia é crime. A mesma coisa, ai, tadinho, é o jeito dele de falar. Ele falou mesmo que queria que todos os gays morressem, queria bater em todos os gays. Não. Homofobia, não. Racismo, não. Então, nós temos que diferenciar liberdade de expressão, direito de ir e vir, com aquilo que está lavrado em lei. Então, preconceito, o preconceito é sinônimo de ignorância. Então, não vamos confundir com liberdade de expressão, certo? E aí, como eu disse para vocês, se não tiver dado tempo de vocês copiarem, eu vou mandar para vocês a posteriori a foto destas folhas, combinado? Depois, em um segundo momento, seria o segundo parágrafo, eu coloquei aqui também ainda da parte da estruturação, as consequências. Quais são as consequências que essa liberdade de expressão leva? Quais são as consequências que essa liberdade de expressão dá para nós? Então, se nós levantamos a questão da causa, então nós também temos que pensar, nós também temos que trabalhar a questão da consequência, tá? E também eu vou, a partir do momento que eu der a consequência, fundamentar essa minha consequência. Com base em quê? Lembrando que meu texto não pode se nortear no achismo. Ele precisa estar em uma fundamentação. Eu preciso fundamentar. Lá quando eu disse para vocês da contextualização, eu preciso fundamentar as minhas ideias. Como que as minhas ideias serão fundamentadas? E lá está. História, literatura, sociologia, filosofia, psicologia e tudo aquilo que eu já disse a vocês. E aí, uma sugestão minha, caso vocês queiram fazer a questão da polarização de ideias, polarização política também é muito agradável, tá bom? Vocês trabalharem essa questão da polarização é uma sugestão que eu fiz em relação a essa temática. Então, se vocês quiserem fazer essa questão de polarização, no segundo parágrafo, fica também muito bem-vindo. Por que eu coloquei a polarização aqui? Porque é uma consequência também, quando não respeito essa liberdade de expressão dos outros,
nós podemos discorrer, né, nos desenvolvermos nessa questão da polarização e não respeitar o ir e vir dessas pessoas. E os impactos que essa polarização traz para nós nesse século XXI, os impactos que essa polarização de ideias traz para nós se nós não respeitarmos a liberdade do outro. E por fim, nós temos a conclusão. Tá? Vamos levar em consideração aqui uma conclusão onde seja necessário trazer proposta de intervenção. Eu sempre ensino aos meus alunos que é interessante que eu traga na minha conclusão GOMIFs. O que são GOMIFs? São os órgãos que eu vou trabalhar, os órgãos que eu vou utilizar para que eu faça uma intervenção adequada. O G é de governo. O que o governo pode trabalhar com isso? Pode auxiliar com isso. O ONGs. O que as ONGs podem ajudar com isso? O M, mídias. O que as mídias podem ajudar para essa intervenção? Cabe à mídia o quê? O I, indivíduo. O que o indivíduo pode fazer para melhorar essa situação? O F, família. O E, escola. E o S, sociedade. Professor, mas eu tenho necessidade de trabalhar com todos esses? Dessa sigla que o senhor trouxe de GOMIFs? Não tem necessidade de inserir na sua proposta de intervenção todas. Mas a partir do momento que você escolher uma dessas, ou duas, ou três, você vai aprofundar, detalhar essa sua proposta de intervenção, respondendo as perguntas quem, como, porquê. Nós ainda vamos trabalhar, tá? Essa questão da conclusão. Mas aqui, para vocês já terem uma ideia o que é necessário que tenha. Depois, faz parte da conclusão, retomar a sua tese. Qual foi a tese que você inseriu lá na introdução do seu texto? Então, retome-a. Retomar e fortificar essa sua tese na conclusão. Jamais se esqueçam disso, tá bom? Depois, proposta de intervenção, né, que é tudo isso que está na conclusão, é obrigatório que tenha a proposta de intervenção, e eu também gosto que os alunos façam uma sensibilização, se possível for, um fecho com uma sensibilização. O que seria essa sensibilização? Você falar lá no seu último argumento, mais ou menos, assim, o seguinte, né? Você colocou lá a sua proposta de intervenção e aí você coloca. E assim a sociedade será de fato heróica e retumbante. Combinado? Então você vai pegar essas frases de efeito para sensibilizar tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você escreveu, tudo aquilo que você trouxe para o seu texto. Combinado, pessoal? O nosso tempo acabou, chegamos ao fim. Eu espero ter ajudado vocês e nós nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo tema. Como agora não se pode abraçar, não é? Sintam-se abraçados por mim e até a próxima!